Irmãos e irmãs amados do Brasil, minha voz vos alcança de Roma, mas meu coração neste momento repousa entre vocês. Ao encerrar o conclave que me confiou a missão de servir como sucessor de Pedro, sinto-me tomado por uma alegria serena, não uma alegria vazia ou triunfalista, mas a alegria de quem percebe que Deus, em sua sabedoria, continua a escrever sua história por meio de instrumentos frágeis. Esta alegria não nasce da exaltação momentânea ou do orgulho por ter sido escolhido para um cargo de tamanha importância na igreja. Nasce antes da consciência profunda de que tudo é graça, de que o Senhor escolhe os pequenos para confundir os poderosos, de que a verdadeira grandeza no reino consiste não em ser servido, mas em servir. Trago comigo uma lembrança viva da terra brasileira, que tantas vezes me ensinou a humildade, a fé encarnada no povo simples e o fervor que nasce mesmo nas periferias esquecidas. Este não é um elogio vazio, uma cortesia protocolar dirigida a uma nação distante. É o reconhecimento sincero da riqueza espiritual que encontrei em meus contatos com o povo brasileiro, com sua capacidade de manter viva a chama da fé, mesmo em circunstâncias adversas, com sua alegria que não se deixa abafar pelo sofrimento, com sua esperança que resiste a todas as tentativas de sufocamento. À grande família agostiniana e a todos os que caminham no chão sagrado do Brasil, deixo minha saudação paterna, que o Cristo ressuscitado continue a habitar cada lar, cada favela, cada capela de chão batido e cada coração sedento de paz. Que sua presença viva seja luz nas trevas, força na fraqueza, consolo na aflição, orientação nas encruzilhadas da vida. O Brasil, com sua imensa extensão territorial, com sua diversidade cultural, com seus contrastes sociais, é um microcosmos onde se manifestam de forma intensa e dramática os grandes desafios e as grandes esperanças da Igreja Universal. Ali, a fé católica encontrou solo fértil para desenvolver-se de maneira original, enriquecendo-se com as contribuições das culturas indígenas, africanas e europeias, criando expressões de espiritualidade que aliam profundidade teológica e manifestações populares vibrantes. O chão brasileiro está impregnado de fé, uma fé que não se contenta em estar guardada nas igrejas, mas que transborda para as ruas, para os lares, para os ambientes de trabalho, para os espaços de lazer. Uma fé que se manifesta nos milhões de peregrinos que anualmente se dirigem aos santuários marianos, na devoção profunda aos santos, na participação fervorosa nas celebrações litúrgicas, na adesão generosa às mais diversas pastorais sociais. Essa fé encontra seu terreno mais fértil precisamente onde o mundo vê apenas carência e desespero, nas periferias esquecidas, nas comunidades rurais isoladas, nos grupos marginalizados pela sociedade. Porque é ali, onde as seguranças humanas falham, que a confiança em Deus se revela como a única rocha verdadeiramente sólida. É ali, onde o pão material é escasso, que o pão da palavra e da Eucaristia nutre com força redobrada. É ali, onde as promessas humanas se mostram vazias, que as promessas divinas brilham como faróis inextinguíveis. A Igreja no Brasil, com todas as suas limitações e desafios, tem sido um sinal eloquente dessa fé encarnada que não se refugia em espiritualidades etéreas, desconectadas da realidade, mas que se compromete com a transformação das estruturas de pecado, com a promoção da dignidade humana, com a defesa dos descartados por uma sociedade cada vez mais marcada pela cultura do descarte. Esta fé não se desenvolve em estufas protegidas, mas é forjada no calor dos conflitos, no confronto com ideologias contrárias ao Evangelho, na resistência aos ídolos do consumismo, do hedonismo, do individualismo, que seduzem especialmente as novas gerações. É uma fé que precisa ser constantemente purificada, aprofundada, fortalecida para enfrentar os desafios de um mundo em rápida transformação. Meus amados brasileiros, que o Cristo ressuscitado continue a caminhar ao lado de cada um de vocês, nas metrópoles agitadas e nas comunidades rurais isoladas, nos bairros elegantes e nas favelas improvisadas,
nos corredores universitários e nas escolas humildes do interior, nos hospitais de ponta e nos postos de saúde precários. Que sua presença seja reconhecida e celebrada em cada Eucaristia, em cada novena, em cada procissão, em cada gesto de solidariedade, em cada compromisso com a justiça. Agradeço profundamente por cada oração sussurrada em silêncio, por cada gesto de fé que não aparece nos noticiários, mas que sustenta a Igreja viva no Brasil. Estas orações silenciosas, estas manifestações discretas de fé, são como as raízes ocultas que garantem a solidez e a vitalidade da árvore. Não são vistas, não são celebradas, não recebem aplausos ou reconhecimento público, mas sem elas a vida da Igreja seria impossível. Agradeço pelas avós que ensinam os netos a rezar, transmitindo a herança preciosa da fé para as novas gerações. Pelas mães que, muitas vezes sozinhas, lutam para manter vivos os valores cristãos em suas famílias. Pelos pais que, contrariando uma cultura que desvaloriza a paternidade responsável, assumem plenamente seu papel de primeiros educadores na fé. Pelos jovens que, resistindo às pressões de uma sociedade secularizada, decidem seguir Cristo com entusiasmo e radicalidade. Agradeço aos catequistas que, com poucos recursos materiais, mas com abundância de amor, introduzem crianças, jovens e adultos nos mistérios da fé. Aos animadores de comunidade que, após um dia exaustivo de trabalho, dedicam suas noites e fins de semana para manter viva a chama do Evangelho em lugares onde a presença dos ministros ordenados é esporádica. Aos agentes das mais diversas pastorais que, sem alarde, realizam a obra de misericórdia que o próprio Cristo nos ensinou. Estas orações, estes gestos de fé, aparentemente pequenos e insignificantes aos olhos do mundo, são os verdadeiros sustentáculos da Igreja no Brasil. São eles que garantem que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os ventos contrários, o barco da fé continue a navegar, levando a mensagem salvífica de Cristo a todos os recantos desse imenso país. Sei dos sofrimentos de vocês, da fome que ainda fere milhões de brasileiros, privando-os não apenas do alimento necessário para o corpo, mas também da dignidade fundamental de prover o sustento de suas famílias, da violência que ameaça a juventude, ceifando vidas promissoras, deixando famílias destroçadas, alastrando o medo em comunidades inteiras, da corrupção que mina a esperança, que desvia recursos que deveriam servir ao bem comum, que corrói a confiança nas instituições, que alimenta o cinismo e a descrença na possibilidade de uma sociedade mais justa. Estes sofrimentos não são abstrações, não são estatísticas frias, não são temas para debates acadêmicos distantes. São realidades cruas que marcam a carne e o espírito de pessoas concretas, com nomes, com histórias, com dignidade inalienável, conferida pelo próprio Criador. São chagas abertas no corpo místico de Cristo. São gritos que se elevam aos céus clamando por justiça. São desafios que interpelam a autenticidade de nossa fé. Como Igreja, não podemos fechar os olhos para estes sofrimentos. Não podemos tapar os ouvidos para estes clamores. Não podemos anestesiar nossos corações diante destas feridas. Seguimos aquele que se compadeceu das multidões porque estavam como ovelhas sem pastor, aquele que nunca ficou indiferente à dor humana, aquele que se identificou com os menores, com os últimos, com os descartados de seu tempo. Mas também sei da força que pulsa em cada romaria, onde multidões de fiéis, muitas vezes enfrentando grandes sacrifícios, peregrinam para manifestar sua fé, para agradecer por graças recebidas, para suplicar por necessidades urgentes, para renovar compromissos batismais. Em cada novena, onde a perseverança na oração manifesta a confiança inabalável na providência divina, a certeza de que Deus ouve o clamor de seus filhos, a esperança que não se deixa abater pelas circunstâncias adversas. Em cada lágrima oferecida diante do Santíssimo, lágrimas silenciosas que expressam dores indizíveis, mas também confiança incondicional na presença consoladora de Cristo Eucarístico.
Esta força espiritual, que se manifesta nas mais diversas expressões de piedade popular, não é uma força alienante que desvia a atenção dos problemas concretos para fixá-la em uma religiosidade desencarnada. Pelo contrário, é uma força transformadora que alimenta a resistência contra todas as formas de opressão, que sustenta a luta por direitos fundamentais, que inspira a construção de alternativas baseadas na justiça, na solidariedade, no cuidado com a casa comum. Por isso hoje, não lhes ofereço apenas palavras. Palavras que muitas vezes parecem vazias quando confrontadas com a dureza da realidade. Palavras que podem soar como consolação barata quando não acompanhadas por gestos concretos. Palavras que correm o risco de se tornarem retórica vazia, quando não nascem de uma escuta verdadeira das alegrias e das dores do povo. Ofereço-lhes a bênção do próprio Cristo, que consola e fortalece. Não uma bênção mágica que elimina instantaneamente todos os problemas. Não um talismã que protege automaticamente contra todas as adversidades. Não uma fórmula esotérica que garante sucesso em todos os empreendimentos. Mas uma bênção que confirma a presença fiel de Deus em meio às lutas do dia a dia. Uma bênção que renova o compromisso batismal de construir o reino no aqui e agora de nossa história. Uma bênção que se traduz em impulso missionário para transformar as realidades que contradizem o projeto divino para a humanidade. Que o Senhor caminhe com vocês quando o trabalho parecer pesado demais, quando os resultados parecerem desproporcionalmente pequenos em relação aos esforços empreendidos, quando as forças parecerem insuficientes diante dos desafios imensos, quando o silêncio de Deus parecer longo demais, quando a oração parecer bater em um céu de bronze, quando a aridez espiritual ameaçar a vitalidade da fé, quando as consolações divinas se tornarem raras, quando a injustiça parecer invencível, quando os poderosos parecerem intocáveis, quando as estruturas de pecado parecerem solidamente estabelecidas, quando os sinais de mudança parecerem frágeis e insuficientes. A bênção do Senhor esteja com vocês, e que essa bênção se transforme em coragem para denunciar tudo o que contradiz o reino, para anunciar a boa nova aos pobres, para renunciar a toda cumplicidade com o mal. Em compaixão que não se contenta com palavras ou sentimentos, mas que se traduz em obras concretas de solidariedade, em opção preferencial pelos últimos, em disponibilidade para aliviar toda forma de sofrimento, em perseverança para continuar semeando mesmo quando o terreno parece estéril, para continuar caminhando mesmo quando o horizonte não é visível, para continuar esperando mesmo quando os sinais de esperança são escassos. Com humildade, inicio este novo caminho à frente da Igreja Universal, consciente de minhas limitações, mas confiante na assistência do Espírito Santo que guia a Igreja através dos séculos, dos desafios, das transformações culturais, das crises internas e externas. Inicio este caminho não como quem traz soluções prontas para todos os problemas, não como quem possui uma visão completa de todos os desafios, não como quem tem respostas definitivas para todas as perguntas, mas como um pastor que deseja aprender com o rebanho, como um irmão que busca discernir, junto com os demais irmãos e irmãs, os sinais dos tempos. Mas sei que não estou só. Conto com cada um de vocês, brasileiros, que carregam uma fé de resistência, moldada pelo suor e pela ternura. Uma fé que não se desenvolveu em ambientes protegidos, em situações ideais, em circunstâncias favoráveis, mas que foi forjada no cadinho das dificuldades, das lutas, das contradições. Uma fé que traz as marcas do sofrimento, mas também os sinais da ressurreição. Uma fé que conhece o preço da fidelidade ao Evangelho em um mundo muitas vezes hostil à mensagem cristã. Peço que caminhem comigo. Não como espectadores passivos que apenas assistem de longe aos desenvolvimentos da Igreja, não como consumidores religiosos que buscam apenas satisfação para necessidades espirituais individuais, não como críticos que apontam falhas sem comprometerem-se com a solução, mas como protagonistas de uma Igreja sinodal que caminha junto, que discerne junto,
que decide junto os rumos da missão evangelizadora no mundo contemporâneo. Que rezem por mim, não como figura distante, não como autoridade abstrata, não como celebridade religiosa, mas como irmão que deseja aprender com vocês. Que rezem não apenas pela pessoa do Papa, mas pelo ministério petrino que me foi confiado para confirmar os irmãos na fé, para ser sinal e instrumento de unidade, para manter viva a memória apostólica que remonta aos primeiros discípulos de Cristo. O Brasil tem muito a ensinar ao mundo. Uma espiritualidade que canta, que não teme expressar a alegria da fé, que reconhece na música não apenas um adorno da liturgia, mas uma forma privilegiada de louvor, de catequese, de fortalecimento da identidade cristã. Uma espiritualidade que dança, que incorpora o corpo inteiro na expressão religiosa, que supera dualismos que separam matéria e espírito, que reconhece que somos seres integrais, chamados a glorificar a Deus com todas as dimensões de nossa existência. Uma espiritualidade que resiste, que não se deixa abater pelas dificuldades, que encontra na cruz, não um fim, mas uma passagem para a ressurreição, que transforma o sofrimento não em resignação passiva, mas em força transformadora. Neste novo tempo, desejo que a nossa igreja seja cada vez mais próxima, não apenas geograficamente, com presença física em todas as periferias existenciais e geográficas, mas próxima em termos de atitude, de estilo, de linguagem, de disponibilidade para o encontro. Uma igreja que não espera que as pessoas venham a ela, mas que vai ao encontro das pessoas onde quer que estejam, especialmente onde a vida é mais ameaçada, onde a dignidade é mais violada, onde a esperança é mais escassa. Mais samaritana, que não passa adiante diante dos feridos da história, que não busca desculpas para evitar o envolvimento com as situações dolorosas, que não terceiriza a responsabilidade do cuidado. Uma igreja que, como o samaritano da parábola, desce de sua montaria, aproxima-se do ferido, limpa suas chagas, oferece seus recursos, compromete-se com a recuperação, investe seu tempo e seus bens na restauração da dignidade ferida. Mais atenta aos últimos, não por estratégia pastoral, não por cálculo eclesiástico, não por exigência social, mas por fidelidade ao Evangelho que coloca os últimos em primeiro lugar, que reconhece em cada descartado da sociedade a presença do próprio Cristo, que mede sua autenticidade precisamente por sua capacidade de servir aos menores, com os quais Jesus se identificou. Uma igreja que se recusa a sacrificar os mais vulneráveis no altar de qualquer ideologia, de qualquer sistema econômico, de qualquer projeto político que não coloque a dignidade humana como valor inegociável. Sejamos juntos, povo e pastor, uma igreja que escuta antes de julgar, que reconhece que não tem o monopólio da verdade, que sabe que o Espírito Santo fala através de todos os batizados, que valoriza a sensus fidei do povo de Deus, que se dispõe a aprender com todas as culturas, com todas as tradições, com todas as expressões autênticas de busca da verdade e do bem. Uma igreja que escuta especialmente aqueles que raramente são escutados, os pobres, os marginalizados, os descartados, aqueles cujas vozes são sistematicamente silenciadas nos fóruns onde se tomam as decisões que afetam suas vidas, que acolhe antes de corrigir, que reconhece em cada pessoa, independentemente de sua situação moral, de sua condição social, de sua identidade cultural, um filho ou filha amado de Deus, merecedor de respeito incondicional, portador de dignidade inalienável. Uma igreja que, como o pai da parábola do filho pródigo, mantém-se vigilante esperando o retorno dos que se afastaram, que corre ao encontro quando os avista ao longe, que não impõe condições prévias antes de abraçar, que celebra o retorno com festa abundante, que ama antes de ensinar, que reconhece que o amor é a credencial mais convincente para qualquer ensinamento, que sabe que a doutrina sem caridade é letra morta, que compreende que a ortodoxia sem ortopraxia é fariseísmo. Uma igreja que, como o próprio Cristo,
Não veio para ser servida, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Que não impõe fardos pesados, sem ela mesma tocá-los com um dedo, mas que carrega as cargas dos mais fracos, que se coloca ao lado dos que sofrem, que se faz companheira de viagem especialmente nos trechos mais árduos do caminho. Que o Evangelho volte a ser boa nova em cada esquina, não como imposição autoritária, não como moralismo estéril, não como conjunto de regras alienantes, mas como proposta de vida plena, como convite à liberdade autêntica, como caminho de autêntica realização humana. Que o Evangelho seja realmente boa notícia para os pobres, anunciando-lhes não apenas consolações futuras, mas libertação presente. Para os cativos, não apenas como promessa de uma libertação espiritual, mas como compromisso com a superação de todas as formas de escravidão. Para os cegos, não apenas como metáfora de iluminação interior, mas como compromisso com todas as formas de clarividência, intelectual, social, política, cultural, que permitem enxergar as causas profundas dos problemas e as vias autênticas de solução. E que o Brasil seja, como já foi tantas vezes, sinal de esperança para os povos. Não uma esperança ingênua que ignora as dificuldades, que minimiza os obstáculos, que se refugia em otimismos superficiais, mas uma esperança lúcida, que olha de frente os problemas, que reconhece a seriedade dos desafios, que não se ilude sobre a complexidade das soluções, mas que, mesmo assim, continua a acreditar na possibilidade de mudança, no potencial transformador do Evangelho vivido com autenticidade, na força renovadora do Espírito que faz novas todas as coisas. Que o Brasil, com sua criatividade cultural, com sua diversidade étnica, com sua biodiversidade incomparável, com sua jovialidade característica, com sua capacidade de reinventar-se frente às adversidades, continue a ser sinal de que outro mundo é possível. Um mundo onde as diferenças não sejam motivo de conflito, mas fonte de enriquecimento mútuo. Onde a economia esteja a serviço da vida, não o contrário. Onde a política seja exercício de caridade, não arena de interesses mesquinhos. Onde a relação com a natureza seja marcada pelo cuidado, não pela exploração predatória. Onde a tecnologia sirva à humanização, não à desumanização. Meus queridos irmãos e irmãs brasileiros, encerro esta mensagem com a certeza de que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios, apesar de todas as ameaças, o futuro da fé no Brasil é promissor, porque está em mãos trabalhadoras, em corações apaixonados, em mentes criativas, em espíritos perseverantes. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Papa Leão XIV